Você conhece o Capitão América, o Steve Rogers, o homem que foi transformado pelo lendário soro do super soldado. Mas ele está longe de ser o único super soldado. Ao longo das décadas, a Marvel criou uma galeria inteira de super soldados, alguns deles tentando replicar o experimento original que deu origem ao Capitão América. Outros foram criados para combates sombrios, missões secretas e até armas vivas. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns outros super soldados além do Capitão América. Bom, primeiro vamos falar um pouco sobre as origens do soro do super soldado. O projeto Renascimento foi criado durante a Segunda Guerra com a finalidade ou objetivo de criar o soldado perfeito. E o Steve Rogers foi a única cobaia de sucesso do experimento, mas o Dr. Skinny morreu logo em seguida. Com a morte de seu criador, o soro nunca mais foi replicado. Mas com o passar das décadas, diversos governos e organizações tentaram criar o seu próprio super soldado. Bucky Barnes, o Soldado Invernal. Bucky Barnes era o melhor amigo de Steve Rogers durante a guerra, mas, supostamente morto em combate, ele foi encontrado por soviéticos e transformado em uma arma letal. E assim surgiu o Soldado Invernal, com um super soro alternativo, doses da fórmula do infinito, treinamento soviético militar intensivo e um braço biônico de metal, o Bucky se tornou um dos assassinos mais letais da Guerra Fria. Mas ele tem uma história trágica que, conforme ele avançava nas missões, a memória dele era apagada e resetada e ele era congelado entre as missões. É bem trágico e dramática a história dele. Fora a lavagem cerebral soviética e também da Hydra, seus reflexos, força e velocidade o colocam no mesmo nível físico do Capitão América. Mas, eventualmente, o Bucky se liberta das lavagens cerebrais da Hydra, com o Capitão América fazendo ele se lembrar de tudo através do cubo cósmico. E também o Bucky ele é perdoado pelas coisas ruins que fez. Ele até já foi o Capitão América do universo Marvel por algum tempo. Atualmente o Bucky age como um anti-herói espião com o nome de Revolution. E é também o líder dos Thunderbolts. Isaiah Bradley. Isaiah Bradley foi um dos casos mais trágicos da história dos super soldados no universo Marvel. Na HQ Truth, Red, White and Black, a gente descobre que antes do soro do super soldado ter êxito no Steve Rogers, enquanto aconteciam fases de testes com o soro, o governo americano testou de novo o soro em 300 soldados negros, em experimentos inspirados no caso real de Tuskegee. E dos 300 homens que foram usados como cobaia, o Isaiah Bradley foi o único sobrevivente. Ele lutou em uma missão para impedir um cientista de reproduzir o soro em soldados alemães, usando um uniforme roubado do Capitão América. E esse fato aconteceu durante a guerra, mas ele foi preso pelo governo dos Estados Unidos. Hoje ele é uma figura esquecida um pouco nos quadrinhos, mas é fundamental na mitologia do Capitão América. O Steve Rogers nos quadrinhos nunca soube a verdade sobre essa história. E o Isaiah Bradley e essa história são tratados como uma lenda urbana no universo Marvel, nos quadrinhos. Mas o legado dele existe tanto nos quadrinhos quanto no MCU. Nos quadrinhos tem o neto dele, o Patriota, que ele recebeu o soro através de uma transfusão de sangue, com o avô dele. E o Patriota, o Elijah Bradley, é um membro dos Jovens Vingadores. Já no MCU, o Isaiah Bradley foi uma inspiração para o Sam Wilson se tornar o Capitão América. John Walker, o agente americano. Quando o governo dos Estados Unidos força o Steve Rogers a deixar de ser o Capitão América, nomeando ele apenas como o Capitão, aquela fase que ele usa o uniforme preto e tal, o governo escolhe outro personagem para ser o substituto como o Capitão América mesmo. E o escolhido é John Walker. Inicialmente ele era o super patriota, um soldado mais agressivo com uma visão distorcida de patriotismo. Após passar por um experimento com radiação dado a ele pelo Mercador de Poderes, John Walker ganha habilidades sobre-humanas e se torna o Capitão América. E ele chega até a lutar contra o Steve Rogers, e o Steve Rogers derrota ele e tal. Mas devido ao seu comportamento violento e instável, John Walker logo foi desqualificado e ele foi rebaixado. E se tornou um agente americano. Um super soldado controverso que age nas sombras. No MCU ele injeta o soro,
mas nos quadrinhos ele não tem o soro. Guardião Vermelho. O mundo inteiro quis replicar o Capitão América, e a União Soviética criou seu próprio, Alexei Shostakov, o Guardião Vermelho. Com habilidades semelhantes às de Steve Rogers, Alexei era um piloto de testes e, posteriormente, um agente da KGB, e também um símbolo do orgulho soviético. Depois do governo fingir sua morte numa missão, ele foi secretamente treinado para se tornar uma resposta soviética ao Capitão América. Uma curiosidade é que essa versão do personagem ela não tem escudo, e sim uma estrela que ele tira do cinto e arremessa. E ele também teve um papel importante durante a Guerra Fria dentro do universo Marvel, sendo um símbolo soviético em oposição aos Estados Unidos e ao Capitão América, tanto física quanto ideologicamente. Mas embora mesmo eles sendo rivais, o Guardião Vermelho, ele também respeita o Capitão América. O Guardião Vermelho não tem o soro, mas ele é fisicamente aprimorado e tem treinamento militar soviético. Wolverine. Sim, o Wolverine não é canonicamente um super soldado. E obviamente também não tem o soro, mas ele é sem dúvida uma das versões mais eficazes de um super soldado. Então aqui a gente vai considerar ele um super soldado, beleza? O Wolverine, ele lutou em várias guerras, acumulando uma experiência de combate sem igual. Ele possui fator de cura, sentidos aguçados, força ampliada, garras retráteis, as clássicas garras, e claro, o esqueleto de adamantium. Inclusive, o Capitão América e o Wolverine até já se encontraram na Segunda Guerra, tanto nos quadrinhos quanto em outras adaptações, como em X-Men Evolution, por exemplo. Com a sua experiência de combate acumulada através de vários séculos, o Wolverine é um guerreiro único dentro dos X-Men e também do universo Marvel em geral. Comenta aqui embaixo qual desses é o seu personagem favorito. É isso aí, se inscreve no canal se você for novo aqui, dá like nesse vídeo, compartilha, ativa o sininho que aí o YouTube pode te mandar os próximos vídeos. Assiste o vídeo recomendado aqui, que está aparecendo. E é isso aí. Tchau.